A gente quer entender o que disse a ANTT e o que disse a Polícia Rodoviária Federal, que são os dois agentes responsáveis pelo trânsito, pelas rodovias, pelas fiscalizações, e sabiam da condição desse ônibus depois da fiscalização. O que eles disseram depois que tudo isso aconteceu, Maíra? Neila, a ANTT emitiu uma nota explicando como é que tudo isso aconteceu de fato, né? Havia uma fiscalização nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica ali na BR-070, na altura de Ceilândia. O motorista desse ônibus foi parado, foi detectado logo de início que não havia a autenticação, na verdade a autorização para que esse ônibus fizesse esse transporte interestadual. Isso tudo foi informado por meio de nota, a gente ressalta aqui, tá, Neila? E que logo depois os fiscais também perceberam que o ônibus estava com os pneus carecas e não tinha seguro. Por conta dessas irregularidades, a iniciativa na hora dos agentes da ANTT foi escoltar este ônibus até um local considerado seguro, já que havia 32 passageiros dentro do veículo. Hoje a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro que diz que em caso de irregularidades o carro, o veículo deve ser removido imediatamente. Mas há uma resolução da ANTT de 2014 que permite que em situações como essa em que há passageiros, que esses passageiros sejam deslocados sob escolta para um local seguro. E foi isso o que a ANTT fez e que foi justamente nesse trajeto aí de deslocamento do posto da PRF até a rodoviária de Itaguatinga, que foi o local considerado seguro pelos fiscais da ANTT, que o acidente foi provocado. A Polícia Rodoviária Federal também emitiu uma nota, Neila, explicando o seguinte, que havia essa fiscalização que estava sendo feita no posto da PRF, porém não era uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, era uma fiscalização que estava sendo feita pela própria ANTT e que logo depois de verificadas as irregularidades, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal se prontificou a também fazer o policiamento, esse policiamento que não foi feito, então, no deslocamento. A Polícia Rodoviária Federal atuou apenas quando acionada, depois que o acidente foi provocado. Esses são os posicionamentos oficiais, tanto da ANTT quanto da Polícia Rodoviária Federal, logo depois que todo esse caso veio a ganhar essa popularidade toda, justamente pela gravidade da situação, Neila. Tá certo, Maíra, entendemos já o ponto de vista deles. Daqui a pouco a gente vai questionar algumas dessas situações para saber se elas são as ideais